Quais são alguns gatilhos comuns que podem causar comportamentos negativos e como posso identificá-los em mim mesmo? Então, vamos lá. O que é importante falar? Gatilhos não necessariamente são maniqueístas, né? Os gatilhos, eles não são necessariamente bons ou ruins. Como você ensinou seu cérebro a lidar com esse gatilho, que vai ser o que vai levar ele a se comportar. Então, eu sempre faço uma brincadeira... A leitura que foi feita, né? Isso, o treinamento que você deu pro seu cérebro de como lidar com aquele gatilho. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que encara o tédio como uma coisa que eu não gosto de ficar, e eu ensinei meu cérebro a toda vez que ele tá em tédio buscar comida, buscar dopamina, na alimentação, na forma de cada comida, um no seu. Na forma de comida. Cada um no seu. Então, até eu entender que eu ensinei meu cérebro a ir buscar alternativas quando eu tô no tédio, o tédio vai ser um gatilho de comportamento de autossabotagem se eu quiser parar de comer. Qual é o erro que as pessoas normalmente cometem muito na questão do comportamento? Você quer parar um comportamento no comportamento. E comportamentos são sintomas, não são causas. Então, eu sempre brinco assim, você quer saber, por exemplo, por que você se comporta? Por que você faz alguma coisa que você quer deixar de fazer? Então, vamos usar esse exemplo. Vamos dizer que eu tomo refrigerante e eu quero parar de tomar refrigerante. Então, eu tô lá durante o meu dia, eu vou várias vezes na geladeira, pego um pouquinho de refrigerante, guardo, e eu quero parar com esse comportamento. Ao invés de parar de tomar refrigerante, que aí você vai precisar de uma força executiva, de força de vontade, disciplina, e ele tá ali rigidez, na sua frente, né? Ficar se lembrando o tempo inteiro, que é muito difícil, porque já tá no automático. Faz uma técnica que eu chamo de desencaixe. Tira o refrigerante de onde ele tá sempre, um dia normal da sua vida. Por quê? Quando você levantar e for na geladeira abrir, o refrigerante não estiver lá, você fala, opa. Dá uma freada. Não era pra eu estar tomando refrigerante. Eu vim aqui buscar o refrigerante não tá. E aí você tem aquele espacinho de falar, onde eu tava? O que eu tava fazendo? O que estava acontecendo quando eu vim aqui, antes de eu levantar pra vir buscar o refrigerante. E você faz isso nos intervalos de 2 dias pra não ficar... Porque seu cérebro é esperto, né? Sim, ele rapidamente ele vai lembrar. Ele sabe onde tá. Ele é espertinho. Então, você dá os intervalos de 2 dias, põe o refrigerante cada vez num lugar e faz isso. Você vai perceber que você tá fugindo do tédio. Que toda vez que você tem uma atividade tediosa, você vai. Então, da próxima vez que você for ter uma atividade tediosa, se você quer parar de tomar refrigerante, já fica esperto. Já fica esperto que esse recurso ele vai estar ali. Porque o que você precisa falando é que você tá dando aquela fração de segundo para sair do automático e falar assim, peraí, pra que eu tô fazendo isso? Eu não preciso. A dos shots rosa, né? De você falar assim, opa, quem tá bebendo refrigerante? E aí você tem que olhar e falar assim, beleza, então como eu posso lidar com o meu tédio de uma maneira melhor? E a outra coisa que eu queria falar dentro dessa mesma pergunta é que cérebros se comportam para sair do ruim e ir pro bom. Que pro cérebro é sobrevivência ameaçada e sobrevivência garantida. E prazer. Que é prazer, né? Que é emoções... Então, eu sempre falo que assim, a comunicação do cérebro com você se dá através de um mecanismo que se chama emoções. Como ele conta pra você que tá ruim? Emoção ruim. Como ele conta pra você que pra ele tá bom? Emoção boa. Então, assim, toda vez que você tiver uma emoção ruim, o seu cérebro vai urgir por comportamento. E como são emoções que são muito frequentes, né? Até a Ana coloca no livro dela da felicidade, que nossos cérebros prestam mais atenção na emoção ruim, então a gente vive muito mais na emoção ruim. As estratégias, normalmente, do cérebro são voltadas para sair de emoção ruim. E aí, e elas se tornam hábitos muito rápido, porque são soluções que ele encontrou que funcionam, né? Então, se eu tenho uma emoção ruim, tristeza, ansiedade, e eu uso cigarro para diminuir minha ansiedade, uma estratégia fantástica. Peraí, eu tenho um negocinho que eu acendo, ponho na boca e diminui essa emoção ruim e me traz o bom. Isso aqui é incrível, mano. Vamos fazer isso aqui sempre. Vamos repetir. Então, se torna um hábito rápido. Então, assim, pra você normalmente, os nossos gatilhos que nos levam a comportamentos autossabotadores são emoções negativas. Sim. Precisamos aprender a nos alfabetizar nas nossas emoções negativas. Identificá-las. Total, eu falo assim, muito isso. Porque assim, imagina que você tá tendo uma angústia, uma frustração.
Só que por você não ter alfabetismo emocional, você acha que é raiva. Adorei, alfabetismo emocional. Você acha que é raiva. Porque sua vida inteira, todas as emoções ruins você identificou com raiva e você responde com irritação. Falta de paciência. E aí você vai usar o seu recurso habitual pra lidar com raiva. Só que não é raiva, é frustração. Então não vai resolver. E aí você fica usando de novo, só que você não senta na emoção e fala, peraí, o que eu tô sentindo? Por quê? Por quê? E tem personalidades que são muito mais propensas a reagir, a Com ter a certeza. raiva como sintoma, né? E que é um sentimento muito quente que afasta, né? É. Muitas pessoas. Eu falo que é interessante, assim, uma combinação interessante da personalidade é quando você é muito amável e você tem um neuroticismo alto em raiva. Você é aquela pessoa rancorosa, que guarda mágoa, porque você faz pessoa, esperando. mas fica lá, ai, que pessoa folgada, né? Exatamente, exatamente.